Depois que você compartilhou aí, Mateus capítulo 5. Esse capítulo, ele vai dizer um pouquinho, Jesus vai dizer um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. E nós jovens aqui da igreja, a gente teve nosso culto ontem e já foi o segundo culto, né? O segundo ajuntamento que a gente faz, que a gente fala um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. E o Senhor tem falado muito com o meu coração, o Senhor tem falado muito no meu espírito, e tem falado muito com os jovens aqui da igreja também. E tem algo que me chamou muita atenção nesse primeiro versículo do capítulo 5, quero ler com você, que diz assim, ó, Mateus 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-lo. Sabe o que eu consigo ver nesse capítulo, irmãos? É que nesse momento também se inicia um culto de Jesus com aquela galera ali. É o momento que Jesus ele se assenta, ele começa a compartilhar porções de uma cultura do reino. Falar sobre o Sermão da Montanha é falar de um reino de Deus invertido do reino desse mundo. Nós vivemos hoje em dia numa cultura que é totalmente ao contrário que aquilo que Jesus nos ensina, certo? Então, Jesus ele começa a ensinar no Sermão da Montanha algo totalmente diferente, amém? Vocês estão aqui? Algo totalmente diferente. E sabe o que foi mais legal para mim? Que nesse primeiro versículo, a Bíblia diz assim que Jesus subiu ao monte e se ajuntaram multidões e discípulos. Eu enxerguei nesse primeiro versículo que existe duas expectativas ali. Uma expectativa de uma multidão e uma expectativa de discípulos. E sabe o que é interessante? A multidão sempre vai olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, o que o Senhor tem para me oferecer? E os discípulos sempre vão olhar para Jesus e vai falar assim para ele: Jesus, como eu faço para me parecer igual a você? E a minha pergunta para você nessa noite, nesse culto que nós iniciamos, eu sei já falando que o culto ele inicia desde casa, desde cedo, mas nesse ajuntamento que nós estamos aqui, a minha pergunta para você é: você está como a multidão nessa noite ou você está como os discípulos de Jesus? Eu quero te convidar nessa noite a deixar realmente, como a palavra de Deus diz, a sandália dos seus pés lá fora. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Que realmente os nossos problemas, que as nossas dificuldades nesse momento, a gente possa deixar um pouquinho de lado, e que nós possamos curvar o nosso coração diante do Senhor. A Bíblia lá, Jesus ele vai dando o Sermão da Montanha, e os capítulos vão indo, e quando Jesus ele chega ali no capítulo 8, você pode ler em Mateus 8, ele começa a falar sobre a cura de um leproso, que é logo após quando Jesus ele desce o monte, amém? Vocês estão aqui? Estão entendendo? Logo após que Jesus desce aquele monte ali, que ele deu o Sermão da Montanha, sabe o que acontece? Um leproso desce a montanha correndo também. E quando ele desce a montanha, desce correndo, a primeira coisa que o leproso faz, ele encontra Jesus, ele dobra os seus joelhos. E nesse momento que ele dobra os seus joelhos, ele começa a adorar Jesus. E quando o leproso ele acaba de adorar Jesus, sabe o que Jesus faz para ele? Ele cura o leproso de sua lepra. Então nessa noite eu quero te convidar a realmente se prostrar diante do Senhor. Que nessa noite, quando eu falei de colocar as sandálias lá fora, é realmente deixar os problemas um pouquinho de lado, como o leproso fez. Primeira coisa, quando ele viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, e logo em seguida Jesus foi e curou o leproso da sua lepra. Amém? Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Então que seja uma noite realmente de expectativas de discípulos nessa noite. Jesus, como eu posso me parecer com o Senhor? Eu quero me relacionar com o Senhor nessa noite. Eu quero ter o meu momento de intimidade. Eu quero te conhecer mais. Abra, Senhor Jesus, os meus olhos nessa noite, pois eu quero te ver, Jesus. Eu quero te encontrar, eu quero te tocar, eu quero te ver, Jesus. Que seja uma noite de expectativas de discípulos do Senhor, pessoas que querem se parecer mais com o Senhor. Amém? Então feche os seus olhos junto comigo, eu quero fazer essa primeira oração. Paizão, nós queremos te agradecer, Pai. Paizão, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, Pai, nesse ajuntamento, Pai, nesse encontro, Senhor, Pai, de homens e mulheres do Senhor, Jesus. Nesse encontro, Senhor, Pai, de pessoas que te amam.
Senhor, Pai, a nossa pergunta nessa noite não é, Jesus, o que o Senhor tem para me dar, mas a minha pergunta nessa noite, Jesus, como eu posso me parecer mais com o Senhor? E para isso eu quero me relacionar nessa noite, para isso eu quero levantar as minhas mãos, para isso eu quero pular, para isso eu quero dançar, para isso eu quero aplaudir, para isso eu quero me movimentar, dizendo: Senhor, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigado que eu estou passando por dificuldades, que eu estou passando por momentos de aflições, mas eu sei que em todo o tempo o Senhor está comigo, e por isso neste momento eu vou dobrar os meus joelhos, por isso neste momento eu vou me prostrar diante do Senhor e vou adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar e dizer ao Senhor o quanto o Senhor é maravilhoso, e dizer ao Senhor quanto tu és santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que possamos estar com expectativas grandes do Senhor nessa noite, amém? Você possa aplaudir Ele com a maior salva de palmas nessa noite.